Em uma grande parceria, estamos começando aqui um podcast diferenciado e aqui está presente o TheCast em parceria com essa exposição maravilhosa, considerada a maior experiência imersiva da sua vida, a imersão do Van Gogh. Estamos aqui no Shopping Park e conduzido pela GA Produções. Estamos aqui para bater um papo com alguns convidados e estamos abrindo com chave de ouro, conversando e batendo um papo com ela, Yara Pão. Ela que é artista, que tem um trabalho já realizado aqui em Alagoas e em outros lugares, e ninguém melhor que ela para se apresentar. Yara, muito bem-vinda ao TheCast aqui na exposição do Van Gogh. Obrigada, para mim é um prazerzão estar aqui. Boa. Yara Pão, sou alagoana, designer, estudei lá na UFAL. Sou muralista, grafiteira, tenho mais de 10 anos aí de carreira e estou aí pelas ruas de Maceió, por algumas paredes e por aí afora. Muito bom. Então, muita gente conhece a Yara, outros que não conhecem vão conhecer a partir de agora. Como ela falou, ela desenvolve esse trabalho, né? E eu tenho sempre a curiosidade e penso muito, Yara, nas pessoas que vão nos assistir, que será o Brasil todo. Não tenho a menor dúvida. E quando você fala que é grafiteira, a gente conhece muito mais, generalizando, como artista, né? Artista que faz artes, pinta. Passa pra gente um pouco o conceito do que é o que é ser grafiteira, o que é que trabalho é esse, como é que é feito? Na realidade, o grafite é mais para o pessoal ter mais assim entendimento do trabalho realizado na rua com as ferramentas conhecidas como o spray, por exemplo, mas o grafite em si é uma arte que é intransigente. Ela nasce do contraste social, ali, cultural, e ali considerado na década de 1970, mais ou menos, nos Estados Unidos, e aí se espalha pelo mundo todo, e aí vai se desenvolvendo a partir das letras. Em alguns outros países, em alguns locais, não tem a diferenciação entre pichação e grafite, mas aqui o grafite a gente entende mais como essas imagens que tem mais elaboração, tem mais volume, mais cor. Boa. E aí vai mais nesse sentido mesmo de estar nos espaços públicos ou então interagindo com alguns objetos. Muito bom. Então, a gente pode concluir que a pichação é um trabalho e o grafite é outro trabalho. Embora se pareçam muito. Uma situação, uma questão assim complexa. Complexa, né? Entendi. É porque aí é bom que a nossa audiência entenda, porque às vezes as pessoas confundem, embora a qualidade do grafite, pelo menos os que eu tenho visto, ele é tão, assim, tão interessante, tão de boa qualidade, que a gente já percebe uma diferença assim, de coisas que eram feitas, talvez sem uma boa elaboração e tal, embora também tenha a sua mensagem, né? Sim, mas ainda assim existe a estética própria da pichação. Existe um público muito grande de pessoas que visitam, por exemplo, São Paulo, que é uma das maiores galerias, e que é considerado arte, né? Que é justamente isso que a gente vai conversar aqui. Isso, maravilha. Então, esse podcast será intitulado como a importância cultural da arte, né? Cultura tem uma abrangência muito maior. Dentro dessa sistemática, dentro do ecossistema cultura, está a arte. E aí vem a pergunta, Yara, na sua visão, qual a importância cultural da arte na cultura? Olha, uma coisa está muito ligada à outra. Acho Perfeito. que primeiro a gente pode falar resumidamente o que é arte, e aí a gente vai fazer algumas considerações sobre a cultura e essas associações. Muito Pode bom. ser? Pode, por favor. A primeira pergunta, que é o que a gente já está debatendo aqui, é justamente isso, né? O que é arte? E cada um vai ter a sua opinião, muitos autores já debateram isso, mas o que a gente pode resumir é que a arte é uma ferramenta de comunicação, de expressão, por onde nós, né, seres humanos, desde os nossos primórdios, conseguimos nos expressar. E aí cada época, cada civilização, em cada tempo, vão ter as suas características. Dentro dessa ferramenta, que é a arte, nós teremos as linguagens. E as linguagens podem ser as artes visuais, que é onde eu me afirmo mais, que é, por exemplo, o grafite, o muralismo, a pintura, a escultura, a tapeçaria, por exemplo. E temos também a música, que está aí
Todos os locais que a gente vai. Muito obrigado. Sim. Estamos em contato com a música, a dança. Temos, por exemplo, os nossos folguedos natalinos, o Guerreiro Alagoano, o Coco de Roda. Temos as artes cênicas com o circo, por exemplo, as performances do teatro de rua. E também as artes híbridas que vão misturar essas expressões. Como, por exemplo, o cinema, que a gente vê essa mescla da interpretação, das artes cênicas, da performance com a arte visual, por exemplo, e a música. Essas artes temporais, no caso, os folguedos, que acontecem em períodos diferentes, você as utiliza para também reproduzir, fazer as pinturas, já que a pintura geralmente é um reflexo de sentimentos ou de outras artes. Como é que você fazia essa associação entre as artes, como a dança, e a arte pintura? Com certeza. Particularmente faz parte do meu processo criativo, porque, como eu falei inicialmente, eu sou alagoana, então grande parte do meu repertório foi construído aqui, realmente, das minhas vivências, dos passeios pela cidade, das vivências, das influências locais. Então, o Guerreiro, por exemplo, eu consigo me inspirar bastante nele, assim como o Filé também, Sim. que é essa... Boa! Que é essa arte, né? aqui que eu estou utilizando aqui. Então, é outro exemplo que a gente consegue entender como a cultura, e aí a gente daqui a pouco pode falar um pouco sobre isso. Sim, por favor. Para a gente conseguir ter um entendimento melhor do que a gente está falando. Então, como essa realidade, né, como essas tradições e essas características influenciam nesse processo. Alagoas, Yara, nesse processo, Alagoas é forte na inspiração, você consegue extrair muito, você até citou alguns, né, de cultura ou de artes que são genuinamente alagoana, mas você hoje já tem feito trabalhos pelo Brasil afora. No caso, Alagoas, nesse papel aí, o peso que ele tem? Alagoas é riquíssimo, a gente ainda tem muito o que explorar, eu sinto, tem muito o que a nossa população realmente ter acesso. Como, por exemplo, eu fiz uma vivência no Olho d'Água do Casado, que é um sítio arqueológico. É uma cidade aqui de Alagoas, né? Isso, é um município no interior do sertão, e lá nós temos pinturas de mais de 10 mil anos. Caramba. Então, são intervenções rupestres mesmo. Isso serve bastante de inspiração para um artista como você? Com certeza. Eu fiz um painel, inclusive, quando eu fui para lá, quando surgiu a oportunidade, na verdade, eu tive acesso a esse local a um livro. Tá. Você vê, né? Então, quando eu encontrei aquele livro, eu não lembro se eu ganhei de presente, e aí eu vi aquelas imagens e disse, nossa, não acredito que isso aqui é em Alagoas, eu quero muito conhecer. E nisso faz um tempo. Quando surgiu a oportunidade que uma amiga ia fazer projeto lá, eu disse, nossa, eu quero ir, por favor, eu quero. Aí eu fui, facilitei uma oficina para os alunos de uma escola de lá, e aí fiz uma pesquisa, visitei o sítio arqueológico, para ver como eram aquelas figuras, aquelas imagens, para poder fazer parte da minha construção da identidade daquele painel. Então, a minha característica, ela vai muito também assim nesse sentido de ter uma pesquisa sobre o local que eu estou me envolvendo, sobre a cultura daquele espaço, para poder propor algo. Muito bom. No caso da cultura, já entrando aqui na questão cultural, passa para a gente a tua visão a nível de Brasil, e especialmente daqui, que é o berço, né? Cresce, fortalece esse sentimento cultural da arte, porque a gente que está um pouco de fora, às vezes acha assim, precisava ser valorizado mais, a gente podia valorizar mais, investir mais, e aí, obviamente, às vezes é só um achismo, né? Então, você que está com a mão na massa, né? Você que realmente está no dia a dia, que se propõe. Cultura para você, o que é e qual o peso dela nesse trabalho que você tem feito? Tá. A cultura, se a gente for buscar no dicionário, ela vai dar vários significados ali. Então, a gente pode ver a cultura em relação à
à natureza, por exemplo, ao cultivo, ao cultivo de alguma célula no laboratório, ou então em relação às tradições e os costumes de determinado povo ou pessoa. Não existe isso da gente dizer que determinada pessoa ou grupo social não tem cultura, porque a gente já nasce com ela, porque a cultura ela tem relação com os nossos costumes. Então, desde que a gente é um bebê, né, criança, a gente está ali no nosso núcleo familiar, a gente já começa a ter os nossos primeiros contatos com a língua, com os alimentos, a forma de se comportar. E eu até reli, né, revisitei um livrinho bem curtinho chamado Cultura, certo, do Laraia. E até eu achei bem interessante que ele, nesse livro, ele traz vários autores e várias considerações sobre o que é a cultura. Aí vai falar isso em relação às origens, certo. Questiona quando foi que surgiu a cultura, quando foi que a gente passou a ter entendimento do que é isso. É interessante porque a gente, no quesito da cultura, a gente tem uma abrangência de citar ela em vários momentos. Inclusive, assim, cultura familiar, cultura religiosa, não é assim? Exatamente. É uma coisa bem abrangente. Ultimamente, a gente fala muito sobre a cultura empresarial, né, dos negócios. Na verdade, termina formando um conjunto de valores que, dependendo de cada núcleo, vai se formando. E aí traz isso para dentro, no caso da arte, né? Que é onde eu penso que é uma demonstração do que você tem de cultura. Exato. É como se a gente andasse com uma bagzinha, uma mochila. Certo. E aí em cada local que a gente vai, ou pessoa que a gente conhece, livro que a gente lê, música que a gente ouve, uma exposição, a gente vai absorvendo isso pra gente. E aí isso vai criando a nossa carga cultural. Então, existem várias formas de cultura. Existe a cultura de massa, por exemplo, que ela é mais relacionada à comercialização, a cultura popular e a cultura erudita, por exemplo, que pode se mesclar, não desvalorizando o que é popular, mas no sentido de estar mais acessível e mais próximo à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Muito bom. Yara, na tua jornada, né, de inspiração, você com certeza consultou, leu muitas obras, algumas delas que você se inspirou. Aqui hoje estamos aqui, no caso Van Gogh, né, que eu tive a oportunidade de conhecer melhor, lógico, quem é no Brasil, quem é no mundo, que não ouviu falar, pelo menos, em Van Gogh. Mas ver de perto, inclusive aqui nessa imersão, passeando dentro dos lugares ali, toda a história dele, cada parada com a sua história. Eu queria que você só me comentasse um pouco o que ele tem representado, ou o que ele representou no início, ou durante esse seu trabalho e tudo mais. Deixa eu ver o que eu vou falar. Do Van Gogh. Olha, eu fiquei muito impressionada. É uma coisa que me impressiona na história dele. Eu acho que foi a quantidade de obras que ele produziu. Incrível. Foram mais de 2.000 durante a vida. Incrível. Então, em um ano, parece que foram 200 obras, 100 ou 200 obras, algo assim. E o que eu achei interessante, em pouco tempo, porque, na verdade, assim, ele viveu até os 37 anos. E, segundo a informação, segundo relatos, ele, em vida, só vendeu uma obra. 11 anos depois de falecido, foi que teve a primeira exposição. Não deixa de ser uma história com grande peso, não é isso, Yara? Isso, muito peso. E, assim, influenciou, né? Porque ele fez parte do movimento do pós-impressionismo. E aí eu acho isso muito legal, esse salto que aconteceu do impressionismo ao pós-impressionismo, é que teve essa leitura da questão das cores, da vivência dos ambientes, a percepção da luz e da cor no espaço para poder representar, mas ele veio com algo a mais também. O grupo dos pós-impressionistas já colocaram a carga emocional deles, então já veio com essa questão do eu. E algo que eu me identifico muito também é essa curiosidade assim, de experimentar, né? Tem um traço muito específico dele, mas as inspirações a gente vê que ele é muito do cotidiano, né? Eu tive a oportunidade de agora estar em São Paulo, ver o Escolar,
uma obra dele, e aí conseguir ver de perto a textura, sabe? Aquela coisa de ter aquele volume da tinta, é magistral, assim. Parece que a gente consegue sentir a energia que foi imposta ali naquela obra. Muito bom. Você como artista, Yara, com certeza podia retratar para a gente o peso que tem de um artista ver uma obra pronta, considerando desde o início da ideia, né? Imagine você estar incumbida ou você comprou a ideia de pintar, fazer uma dessas artes. E aí desde o momento zero, né, até ela pronta e você contemplar. Passa pra gente assim, tenta passar pra gente um pouco de que sensação é essa, já que essa sim você tem vivenciado. Rapaz, eu não sei se eu consigo lhe descrever não em palavras. É uma sensação muito... É em êxtase, assim. Para mim não tem sensação melhor do que a conclusão de uma obra, de um projeto, a entrega. Mas não só a entrega. Para mim, eu sou muito apaixonada pelo processo. Então, como o meu trabalho ele acontece muito em obras públicas grandes, acaba que muitos desses trabalhos eu passo uma semana, 15 dias, um mês. Então, não é só a entrega, é todo esse processo, as pessoas que participam, já que é no meio público, as pessoas que passam. Eu fiz recentemente um projeto em Porto Calvo. E aí foi inspirado todo na cultura alagoana e também em Porto Calvo. Então, os primeiros desenhos que eu fiz foram do coco de roda, da dança, mas os outros já foram assim, do que eu estava percebendo ali. Então, passou um grupo de meninas que era do... Fugiu agora a... Tá. Enfim, e aí eu fotografei as meninas e da fanfarra. Sim. E coloquei lá. Depois apareceu o pessoal do coral, que foi lá e disse, poxa, ficaria legal também fazer o coral. Então, eu fiz uma pesquisa, né, fotográfica dos registros deles. E fiz esses registros também, a banda marcial. E aí foi bem legal porque os moradores de lá conseguiam se identificar. E eu acho que também é isso semelhante com o que o Van Gogh fazia também. Ele usava personagens reais, ali de pessoas que eles encontravam. Às vezes ele não tinha dinheiro para pagar modelo. Certo. E também não era tão fácil ter... Não existia isso, né, dessa tecnologia que a gente tem hoje, de tirar uma foto ali daquela nossa inspiração e reproduzir. E ele também teve produziu muita coisa de inspiração de imagens que ele colecionava. Como, por exemplo, imagens de figuras japonesas. Que mais ou menos nessa época o Japão começou a se abrir culturalmente e aí foram importados muitos prints, muitas cópias de desenho. Então ele colecionou muito desses e se sentiu muito tocado por essa cultura. É tanto que ele se muda para um local que ele sente semelhança com o Japão, do que ele entende naquelas imagens. Caramba. Muito bom. Yara, eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Estamos apresentando o TheCast com parceria com essa imersão, a maior experiência imersiva da sua vida aqui no Parque Shopping, e batendo um papo com ela, que é artista, que vive, que respira nesse momento. Foi daí a minha iniciativa, a minha ideia de te convidar, porque vamos bater um papo com vários outros nomes, mas eu digo, nada melhor do que com uma pessoa também que respira. Yara, na tua trajetória até o momento, você tem tudo que você vem fazendo dá mais velocidade à inspiração, ou seja, você hoje se inspira mais rápido do que quando começou, pelo fato de você já ter, ou cada momento é um momento novo, é tipo um filho que ele é único. Me passa um pouco dessa ideia sobre você realmente projetando, você pensando no próximo passo. Imagina, você terminou uma obra agora, né, uma arte, você já está pensando na próxima. Como é que funciona na mente de um artista? Olha, no meu caso, é porque eu me sinto muito multi, sabe? Tá. As minhas inspirações, elas vêm da minha vivência, das minhas emoções, mas também, como eu tenho uma formação no design, isso também facilita alguns caminhos. Então, algumas artes, elas são produzidas a partir das minhas emoções, realmente aquilo ali. Outras é algo híbrido, que eu consigo misturar essas duas coisas. E outras eu também consigo
ser bem objetiva. Então, Boa. por exemplo, se você me convidar para pintar no TheCast... Sim. Oh, que coincidência maravilhosa. Que coincidência. Sim. Então, eu vou entender ali, vou expressar com o meu sentimento, mas eu também vou querer, já que é no seu espaço, Sim. ter uma certa relação com o que as pessoas vão visitar ou você vai se deparar ali, sabe? Então, Boa. eu gosto de criar uma atmosfera. Muito bom. Terminando 2023, estamos na véspera de 2024. Eu gostaria de matar uma curiosidade. O que é que você está esperando? Como é que você está vendo aí esse ano novo que está vindo? Muito trabalho, muita inspiração. Como é que o seu nível de otimismo? Como é que você vê 2024? Eu estou bem otimista. Graças a Deus a gente tem muita demanda de trabalho, mas esse ano eu pretendo focar mais nessa sensação que eu falei para você em relação aos sentimentos, sabe? Produzir a arte como algo mais sem intenção de estar em um local específico, mas criar uma série, um acervo. Eu tenho essa pretensão. Muito bom. Na reta final desse podcast, eu ainda gostaria de explorar e tirar de você uma informação de todo o trabalho que você fez até hoje. Qual o trabalho que mais impactou o seu olhar, ao terminar você exercer esse trabalho? Logicamente que você não vai tirar o mérito de nenhum dos outros, porque todos com certeza foram muito bons também. Mas assim, qual é aquele que marcou sua vida? Que tipo, algo inesperado, algo que surgiu, uma inspiração, enfim, o que fez a diferença? Eita, que pergunta difícil. Eu gosto dessas. Essa é muito difícil. Você já fez trabalhos em Alagoas, fez trabalho em São Paulo, que eu sei, fez trabalho no Rio. Eu acho que eu já mencionei isso, a do Rio de Janeiro foi bem impactante para mim. Pelo tamanho, por estar fora de casa, por ter a possibilidade de levar a nossa cultura de Alagoas para outro local, não só aqui. E eu senti isso também, nessa vivência que eu fiz, né? Eu falei para você que eu estive agora em São Paulo e eu visitei inúmeras galerias, museus, fui na Pinacoteca, fui no MAN, enfim. E aí, e também no MASP. E aí eu senti que essas obras, né, quando estão nessas galerias mais renomadas, a questão da arte em relação à cultura, ela é muito valorizada, né? Porque para acessar esses espaços não é simplesmente só estética, como algumas pessoas só esperam, acreditam, né? Mas tem outras questões que são muito relevantes, que é o contexto daquele artista, a localidade, qual é o acontecimento histórico ou político daquele ambiente. Muito bom. E outra curiosidade, o artista ele pode chegar no nível de reconhecimento, de peso, de tantos trabalhos que ele tenha feito, que tudo que ele fizer, isso é um pensamento meu, eu estou expressando um pensamento meu, que tudo que ele fizer as pessoas acham bonito, porque dá a entender que o artista ele vai subindo o nível ao ponto de fazer uma arte dentro de uma simplicidade, porque eu já vi artes assim que eu olho assim, caramba, o que é que ele quis dizer com isso aqui? E obviamente que para o artista ele tem um significado, né? Não acredito que o artista tenha feito aquilo e para ele não tem. Agora, para quem não conhece, para quem não consegue entender e tal, e às vezes não é nem tão bonito aos olhos, mas tem. A minha pergunta chega nesse ponto de que a fama, ou então assim, o nível que ele tem é tão grande que tudo que fizer se torna... Eu não sei te dizer se é tão pela fama, mas pelo contexto, né? Porque, como eu disse para você, a arte ela tem a sua história por trás. A arte contemporânea é muito disso. Não diferente das, por exemplo, da arte greco-romana, por exemplo, que valorizava a estética. Hoje em dia, a gente valoriza, né, depois da Renascença, a gente começa a ter mais essa valorização da ideia.
E a arte, ela vem seguindo por esse caminho. Então, a arte contemporânea, muitas vezes, vai por esse sentido também, de ter a ideia acima do produto, digamos assim, Entendi. da obra. Então, Até da beleza. Isso. Às vezes, um nada. Pronto, teve uma obra que eu me deparei que eu olhei assim, era um quadro em branco. Aí eu disse, não acredito, o que será essa viagem? Aí eu fui parar para ler, né? Sim. Aí tu vai me perdoar que eu não lembro o nome da artista, depois eu vou pesquisar e posso colocar na legenda. Mas quando eu cheguei perto, eu vi que tinha só uns arranhõezinhos, assim. Eu disse, não é possível, como é que uma obra dessa está aqui no MASP? Aí quando eu fui ler, isso era referente a uma outra obra que tinha sido esfaqueada, sabe? E dentro de um contexto muito interessante, sabe? Então, assim, às vezes a gente olha uma coisa que é nada a ver, mas o que tem por trás, o discurso que tem por trás disso, às vezes é tão interessante quanto. E a arte é isso, a arte ela é uma ideia, ela cumpre uma função, entendeu? Na verdade, assim, por exemplo, as pinturas rupestres e a arte a arte egípcia, por exemplo, ela era muito para realizar uma função. A pintura rupestre era para expressar o dia a dia, a gente não sabe se eles acreditavam que a arte tinha algum tipo de poder ali, e os egípcios acreditavam que aquelas expressões, aquelas pinturas, elas tinham influência na crença, na cultura, né, deles, de acreditar no pós-vida, no pós-morte, quer dizer. Então, as pirâmides, os sarcófagos, a mumificação, né, tudo isso cumpre uma função de uma crença desse povo. Entende? Muito interessante. Essa minha pergunta, ela tem a ver com que o meu sentimento funciona com relação à arte, que é essa de que, obviamente, quando o artista tem um nome, que tem um peso, a gente já olha assim, inclinado a achar, não é bonito. Um exemplo é o seu caso. Quando eu vejo uma arte sua, às vezes eu nem entendo, mas eu acho que não tem a sua assinatura embaixo, eu já acho bonita. Eu não acredito que você está dizendo isso na minha cara. É isso mesmo, na sua cara, né? Eu já acho interessante, como outros artistas que a gente vai conhecendo a história. Talvez, eu penso que é pela essa origem, pela história. Não é o caso aqui, nós vamos te poupar, mas quem quiser conhecer melhor a história da Yara Pão, vai lá no nosso canal no YouTube, TheCast, e tem lá a história da artista Yara Pão, que você vai conhecer melhor. Mas eu penso que a história, a decisão da pessoa seguir, da pessoa valorizar aquilo, e a dedicação que geralmente o artista tem, porque, ao que me parece, é uma verdadeira entrega, né? Principalmente no começo, em que você não é tão acreditado, né? Porque quando você decide ser um artista dessa linha aí, eu acho que no começo, como quase toda profissão também, né? Você está começando na profissão, você não tem peso ainda. E a arte mais ainda. Procede isso, Yara? Você começando, as pessoas pouco acreditam e vai ganhando peso ao longo do tempo? Sim, com certeza. Além do repertório, tem até um termo na psicologia, um estudo que fala sobre isso, que é justamente a gente ter a nossa opinião influenciada pelos outros, entendeu? Às vezes a gente vê assim, pô, fulano tem 500 mil seguidores, então deve ser bom, eu vou seguir, vou apreciar. Ou então por opinião de uma pessoa que a gente tem uma admiração e acaba sendo influenciado por isso. Entendi. Eu acho que isso às vezes é até natural, assim, do ser humano. Natural. O bom é que ao longo do tempo vai se ganhando credibilidade, né? E vai subindo o nível e chega onde você, por exemplo, chegou, e tantos outros artistas que vão nos assistir também têm chegado, e os que vão entrar também nessa área, ok? Eu gostaria de deixar contigo ainda, dentro do que você trouxe pra gente, dentro da sua vivência, o que é que você ainda pode trazer de interessante para registrar nesse momento magnífico, um momento maravilhoso em que estamos aqui fazendo essa cobertura dessa exposição aqui no Parque Shopping Maceió, Alagoas, e nesse momento batendo papo com a Yara Pão. O que é que você tem ainda para nós, antes da gente se despedir do nosso público? Eu acho que é enfatizar esse gosto da curiosidade. A gente não julgar uma obra ou um artista por algo pontual, mas a gente tentar realmente compreender, já que o nosso assunto aqui é arte e cultura, qual é a realidade daquela pessoa,
né? Entender o que está acontecendo. Por exemplo, não sei se a gente pode continuar, mas tem até uma outra pauta interessante que é sobre a tecnologia, a influência, né? Como a gente falou do passado, falou do presente, do que está acontecendo agora, e aí a gente tem que lançar um olhar para o futuro, né? Agora com as inteligências artificiais. Por favor, então passa para nós. Ao seu ver, a tecnologia, ela tem influenciado e tende a influenciar mais ainda? Não perde a originalidade, não, porque distante, a gente que não conhece, não é minha praia. Então eu estou aqui mediando, mas assim, a gente imagina que tecnologia demais para essa área meio que diminui a originalidade ou a sensação. Estou enganado? Esse é o caso? Como é que você vê? Você chegou no ponto-chave, né, que é justamente sobre a originalidade. Foi quando eu falei para você que existem alguns espaços em que a originalidade do artista ela é imprescindível para que ele faça parte. Então, a partir do momento que a gente coloca uma máquina ali para fazer, existe um código. Esse código, se você copiar o mesmo código que eu fiz, você vai conseguir fazer aquela arte igual ou muito semelhante. Então, acaba que não é mais só a mente do criador, do artista. Existe um terceiro ali. E aí fica o questionamento se essa arte ela é autoral, realmente, ou se ela é algo coletivo. E hoje, né, teve até editais e prêmios de artistas que receberam e depois tiveram que devolver, porque descobriram que foi gerado por inteligência artificial. Caramba, já chegamos nesse nível? Já chegamos nesse ponto. Nesse ponto. Penso que haverá, né, ou terá que existir uma linha de corte, um gatilho que separe. Porque assim, se a arte ela é originariamente da tecnologia, que seja dito, beleza, eu acho que não tem problema nenhum. Não é isso? Exato. Agora, as mãos de um artista deve ser preservada, deve ser reconhecida como algo que venha da sua alma, né, do seu âmago, do que tem dentro de você, da inspiração que tem a ver, como você bem colocou aí, da história de vida, das relações, das experiências vividas, e eu acho que isso faz a diferença. Né? Exatamente. Se a gente seguir por esse caminho, a gente vai voltar, vai ser um retrocesso, né? Vai ser parecido com as pinturas rupestres, ali com essas antigas, em que a arte só cumpriu a função. Não tinha mais tanto essa valorização. Essa valorização. Muito bom, Yara. Eu estou muito contente com a sua presença aqui. Gostaria de deixar contigo ainda a oportunidade para você fazer suas considerações, seus agradecimentos, dizer onde é que a gente te encontra. Fique à vontade para você falar ainda, de repente, algo que seja a cereja do bolo aqui para nós. Eu vou continuar o que eu estava falando, a linha do raciocínio, que é da gente ter realmente essa curiosidade, não fechar os olhos, às vezes, por um pré-conceito, né? Um conceito pré-concebido sobre algo, mas às vezes a gente se desafiar um pouco, seja nesses espaços mais eruditos, em galerias, que às vezes parece algo tão distante, ou na arte de rua mesmo, ou, sei lá, tentar ler um livro que geralmente a gente acharia que não conseguiria ler, ou até mesmo esse desafio de estar aqui, para mim está sendo... Foi desafiador. Imagino. Para todos nós. É desafiador, né? Vamos para a história, por sinal, né? Por estarmos aqui, temos essa coragem de estarmos numa exposição, num ambiente aberto, né? Com pessoas assistindo, e também de que esse material será levado adiante para tantas quantas pessoas ainda que irão assistir. Amém. É realmente isso, a gente ter a coragem do enfrentamento e saborear, encontrar a arte como... trazer a arte para si mesmo, e cumprir essa função de ferramenta de expressão e deixar com que a gente mergulhe em vários sentidos dela, em várias linguagens, em várias vertentes, seja na cultura de massa, ou seja na popular, sabe? Que a gente nos permita, que a gente consiga nos permitir acessar esses espaços, porque existe um conhecimento enorme dentro de cada um desses espaços. Muito bom, muito bom. Estivemos aqui ao lado da Yara Pão, uma artista alagoana que tem feito um grande trabalho aí a nível do Brasil. Quero te agradecer, Yara, e ainda deixar com você os seus agradecimentos. Obrigada, Jaelson. Obrigada pela oportunidade. Aqui o Parque Shopping, a exposição, para mim é uma honra, de verdade, é um privilégio muito grande. Espero que essa fala possa
trazer luz às pessoas e espero você me esperando. Boa, muito bem, muito bem. Logo, logo você está de volta lá no TheCast com as novidades dos trabalhos. Novidades, okay? Isso aí. Muito agradecido e sucesso, como sempre, para que você continue inspirada e trazendo luz, como você bem colocou, respeitando e gostando do processo, que eu acho que é o que faz a diferença. Não é a arte pela arte, não é apenas negócio por negócio, mas é algo que vem da alma. Então continue assim. E a você que nos segue, nos acompanha, estamos aqui nessa linda exposição no Park Shop, organizada pela GA Produções, trazendo aí esse tema esse artista tão conhecido, Van Gogh. Forte abraço, até a próxima, aprove Deus.